Somos gratos a Deus pela vida de cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Somos gratos por podermos nos reunir como igreja de Cristo Jesus. Nosso coração é só gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Convido os irmãos a se colocarem em pé e a entoarem esse cântico conosco.
lugar, ó Pai. E este lugar, Pai, é cada coração aqui presente, ó Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém, amém, amém. Vamos orar depois desse louvor, de iniciarmos um culto de gratidão e louvor ao nosso Deus, nesse início de semana, colocando diante de Deus os nossos motivos de oração. Nós temos colocado diante de Deus bastante motivo relacionado à saúde. Por exemplo, nós estamos orando pela nossa irmã Santana, nossa irmã Ninha. Graças a Deus, domingo ela esteve conosco aqui na cantata, mas ela carece das nossas orações, dos tratamentos, dos desdobramentos, lembrar diante do Senhor a nossa irmã Ana Santana, o nosso irmão Celso, o nosso irmão José Barbosa, nossa irmã Luzia Duarte, nossa irmã Vera Lúcia, Vera Cristina, mãe e filha, irmã Zélia, irmão Geraldo Fidêncio, que está recuperando, graças a Deus, depois da cirurgia. O André, esposo da irmã Tiara também, irmão André, também dependendo de uma cirurgia para tirar um catéter aí, de uma outra cirurgia. Também orando a Deus pelo Bruno Siriaco, que foi membro dessa igreja, carece de nossas ações, questão de saúde. O Mário Delicoli, que é o tio da irmã Thalita. Orar também ao Senhor pelo Márcio Sequeira, que é o filho da irmã Jussara, orar por ele. Orar pela Iracema, mãe da nossa irmã Cidinha, saúde. Orar pela Eunice, a Eunice é a irmã da irmã Essi. Orar a Deus pelo Pedro, eu pedi que a irmã Denise tenha trazido para a gente, o menino Pedro, né, Denise? Isso, pastor, isso. A mãe dele também hoje mandou até um videozinho para mim, agradecendo, para agradecer as orações, e com todas as dificuldades, ele está dando uma emoção. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso irmão Gelson Ricardo, orar também pela saúde do nosso querido irmão Gelson Ricardo. Ailton, pedido que veio do irmão Ari, também internado, precisamos de orar pelo Ailton. A Margarida é um pedido da irmã Maria José e a Karina, sobrinha, orar também. Orar pelo Henrique. Henrique foi um pedido do nosso querido irmão Luiz Carlos. Nosso irmão José Gonçalves também pediu oração pela saúde e a saúde da sua esposa, a irmã Angela. Então, colocando diante de Deus aí esses motivos, nossa irmã Jamile, graças a Deus, está conosco, graças a Deus. Então, são esses motivos de oração. Além desses, tem mais algum, outros pedidos, e nós ficamos muita vontade para fazer, então nós podemos orar. Irmão Gilberto, pela família, irmã Márcia. A saúde da minha netinha Raquel está muito gripada. Saúde da netinha, irmã Márcia Valingoni, pedido, mais algum pedido de oração? Opa, irmã Luzia Rampazzi. Pela minha saúde, que semana de diagnóstico meio triste, mas estamos aqui tranquilos, né? Amém. Amém. Então, orar pela saúde da nossa irmã Luzia Rampazzi. Mais algum pedido? Irmã Gildete. Pela minha família, pela saúde da Cássia. Tá bom, a família e a Cássia. A saúde da Cássia. Tá bom? A irmã Thaís. E meus irmãos, Os irmãos Fábio e Fernando, né? Oração. Mais alguém? Para nós orarmos? Para a irmã Cida Guiar. Pode falar do seu pedido, minha querida? Tá bom. Pela sua saúde? Tá bom. Tá. Vamos
orar. Vamos orar então, meus irmãos, nesse momento. Tem mais um pedido? Tá bom também. A Ana, minha esposa, agradece também pela recuperação, graças a Deus. A irmã Janildes. Eu quero pedir para pela saúde, pela minha família. E a Camila mandou pedir orações pelo tio dela, que já fez uma cirurgia que vai fazer outra semana agora. Foi o pedido que a Camila. Tá bom. Então, a irmã Janildes pede por ela e pede pela neta Camila, né? Esposa do seu neto. Lembrar também do pastor, querido amigo, pastor Salvador Soler. Ele agradeceu à igreja pelas orações e pediu que a igreja continue orando pela recuperação completa dele. Vamos orar, irmã Tata. Desde sexta-feira, desaparecida. Nayara, lembre aí, meus irmãos, Nayara, essa menina vizinha da irmã Tata e do pastor Cláudio, ela está sumida desde sexta-feira. Misericórdia, né? Vamos orar no Senhor. Senhor Deus, nesse momento a tua igreja se coloca de joelhos, se coloca em oração, em intercessão, por muitos motivos que foram colocados, mas o Senhor sabe de todas as necessidades e vai fazer, sempre faz segundo a tua vontade, sempre para a honra e glória do teu nome. Por isso, ó Deus eterno, põe a tua mão sobre essa lista de irmãos que estão, na sua maioria, enfermos, Deus. Vai de encontro, entrando com a tua cura, para a honra e glória do Senhor, Deus, fazendo a tua vontade na saúde dos irmãos. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Deus do impossível. E por isso nós, como igreja, confiamos e oramos, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, e que a oração do justo pode em muitos seus efeitos. Por isso, Deus, põe na tua mão de poder, de cura, para a glória e honra do Senhor, para que juntos possamos cantar: ó Deus, foi o Senhor, sempre é o Senhor, e nós glorificamos o teu nome. Abençoe a tua igreja, os demais pedidos que foram colocados, por exemplo, essa menina Nayara, Deus, que está sumida. Ó Deus, eu fico imaginando o coração dos pais, ó Deus, dos amigos, os próprios vizinhos, como a irmã Tata, o pastor Cláudio, a preocupação. Pai, põe a tua mão em nome de Jesus, vai de encontro ali, Deus. Esse tempo agora de tecnologia, a gente tem sempre essas notícias de meninas que somem, meninos que somem. Ó Deus, é muito difícil. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo difícil, um mundo a passos largos para o fim. E peço ao Senhor, coloque a tua mão, entra com a tua providência. Abençoe, Deus, os nossos jovens, adolescentes, a direção do culto, guarda, protege a liderança, o irmão Carlinhos, irmã Thaís, o irmão Will, irmã Lupe, abençoe os teus servos. Cada jovem, cada adolescente, Deus, recebe nosso culto como louvor e cheiro suave na língua do Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quem eu não cumprimentei, mais uma vez, boa noite. Hoje nós estamos juntamente com os jovens e adolescentes participando do culto. Tivemos um ensaio logo pela manhã e vamos dando continuidade ao nosso culto. Gálatas 5, do 17 ao 25, gostaria de fazer uma leitura com a igreja. Eu vou iniciar e nós vamos lendo. Eu leio na tela e a igreja lê a tela seguinte. Gálatas 5, do 17 ao 25, diz assim: pois a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são convictos do Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira,
egoísmo, dissensões, facções. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, Pai de amor, graça e misericórdia, a Tua palavra foi exposta, Pai, e nós pedimos, ó Pai, que todos os dias, ó Pai, nós matemos o velho homem a cada dia, ó Pai, que a cada dia, Pai, seja o Teu Santo Espírito, ó Pai, na direção das nossas vidas. Nós te rendemos graças, te rendemos louvor e nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver os jovens. Te achei, Brian. O Brian vai fazer uma leitura bíblica, ele já separou na semana, tinha encaminhado para mim. Tinha encaminhado para mim bonitinho, já encaminhou, ele vai fazer a leitura aqui para a gente, o Brian. E logo na sequência já vai ser a participação do Enzo no hino 22. Boa noite, com Jesus. Boa noite. Leremos Salmos 27. Versículos aqui, perdão. Alguns confiam em carros, em guerras. Outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Obrigado. Enzo pode vir à frente, o Adriano vai nos ajudar, não é? O hino 22 do Hinário Novo Cântico. Esse hino que o Enzo vai ministrar, ele está baseado no Salmo 19:1, que se chama Os Céus Proclamam. Cauê, põe o Salmo 19 para fazer a leitura enquanto eles estão se organizando. Os céus proclamam. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos.
Irmãos, eu gostaria de dizer que o nosso irmão Enzo ele foi aceito na orquestra Terra, Minha Terra Mogi. É um projeto. Formando músico profissional, né? Entre nós é o único profissional, né? Então é uma bênção, Deus abençoe, ore por ele, para que ele possa dar muitos frutos, né? Amém. Realmente a família do Enzo, a Priscila, o Jandira, seu Geraldo, tem sido uma bênção desde que chegaram aqui na igreja, e é muito bom saber que ele está seguindo nesse caminho, e não só seguindo nesse caminho, né? É um menino que é estudioso da palavra e que gosta muito de participar louvando e agradecendo ao nosso Deus. Isso é um motivo de alegria para nós. E nós vamos continuar nos alimentando da palavra do Senhor. Vou convidar a Giovana para fazer a leitura da palavra. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro e nem qualquer dos poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Tem alguém me visitando essa noite, irmãos? Pastor Marcelo, o Sérgio, que vem acompanhando, o irmão Sérgio, que vem acompanhando, são da Igreja Batista em Brás Cubas. Glórias a Deus, muito obrigada pela visita, que vocês possam estar conosco em outras oportunidades. Mais alguém nos visitando nessa noite? A Bela, minha sobrinha, ela já veio outras vezes, né, Bela? Né, Bela? E eu acredito que, assim, os demais irmãos. Sim, o irmão Júnior. O irmão Júnior já é praticamente de casa, né? O pai do Gui. Seja muito bem-vindo, é bom estar aqui conosco. Esse menino, como que é o nome dele? Luan, seja muito bem-vindo, Luan. Eu vou convidar o irmão Will para vir aqui cantar as boas-vindas, e já na sequência as irmãs estão convidadas para os hinos do cantor cristão. Vamos ficar em pé, irmãos? Paz, boa noite, todos bem? Você já cumprimentou o seu irmão essa semana? Já deu aquele abraço caloroso, aquele ósculo santo nesse dia? Então vamos lá, vamos nos cumprimentar aí, vamos nos abraçar, cumprimente os visitantes, vamos receber com alegria, com calor. Vamos lá? O irmão Sidney não veio hoje? Fazer a dupla aqui comigo? Não tá, né? Cumprimentar esse meu irmão. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá vendo aqui, ó? Isso é
Sinos do cantor cristão. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, eu já vou aproveitar esse momento e passar alguns avisos enquanto as irmãs estão aqui se organizando. Na segunda-feira haverá caminhada de oração às 19. Na quarta-feira, culto de oração e doutrina e a aula de alfabetização com a irmã Leila. Na quinta, teremos aula de teclado. Sábado, caminhada de oração. E domingo, a EBD às 9 horas. O devocional será trazido pelo irmão Valdir Pereira. No próximo domingo, a direção de culto, à noite, será do irmão Will e virá a Cristolândia de Suzano, aqui na nossa igreja. E vamos estar entoando o hino 236. Vou estar convidando o irmão. 236, atribulado o coração. Atribulado o coração.
Senhor Deus, querido, obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos, meu Deus, obrigado pela vida dos meus netos, da minha família, da minha esposa, dos meus pais, meu Deus. E também agradeço também pelos dízimos, pelas ofertas, meu Deus. E também que o Senhor possa abrir portas de emprego para aqueles que são necessitados, meu Deus. E também que peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe o pregador dessa noite, meu Deus. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo, meu amado. Amém. Convido o Gabriel, vamos aqui à frente. Agora, nesse momento, simbolicamente, o Gabriel vai estar representando os jovens e adolescentes da nossa igreja. Ele vai estar entregando, chamar o pastor Joel, ele vai estar entregando uma pequena lembrança para o pastor Joel. Todo dia é dia de nós presentearmos o nosso pastor, né? Jovenzinho de 63 anos. Menino, né, pastor? É menino, né? Obrigado. Olha aí. Obrigado, direção jovem. Deus abençoe. Convido o Ministério de Louvor. Passaremos pelo momento de louvor. Meu coração, seja o meu esposo.
Diz assim, na minha tradução, irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como a terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida. E por isso eu Te louvarei. Esse próximo louvor que nós vamos louvar, o nome dele é Viver aos Sepulcros. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos já ouviram ele. E fala sobre alguém que estava buscando algo. Buscou em todos os lugares, mas não encontrou. Que esse vazio não foi preenchido, mas em Jesus ele encontrou esse lugar, ele encontrou esse amor. E agora ele não tem falta de nada, porque não há nada melhor. Amém? Se você puder louvar isso conosco nessa noite.
Meus irmãos, o pastor Marcelo é um amigo que ele é pastor do colegiado na Igreja Batista de Brás Cubas, e ele é conselheiro, embaixador juntamente com o irmão Sérgio, e ele também é o líder e o conselheiro da embaixada na nossa banca. Ele nos trabalha, fazendo um trabalho extraordinário com os nossos embaixadores. O pastor Marcelo veio mais cedo com o irmão Sérgio para conversar com o Eric, conversar com o irmão Carlos Alberto, exatamente sobre embaixada. Foi muito bom a gente poder conversar no gabinete sobre essa questão, porque a nossa embaixada patrono, pastor Eliakim Rodrigues Pereira, ela está de novo funcionando. Já tem 2 domingos, Eric tem se reunido com os meninos e feito um trabalho ali, graças a Deus por isso aí. E aí o pastor Marcelo, juntamente com o conselheiro Sérgio, se colocaram à disposição para ajudar a gente nesse trabalho. O baixista ali é um dos nossos embaixadores, né? Foi nosso embaixador antes da embaixada lá que era parada. E aí é uma bênção, esse trabalho é uma bênção no céu. Nós estávamos conversando sobre isso. Quero orar pelo pastor Marcelo, sem mais delongas. Senhor Deus, diante do Senhor estamos agora para ouvir a tua palavra através do teu servo, pastor Marcelo. Usa o teu servo, o abençoe, o esconda atrás da cruz de Cristo. Obrigado pela sua família, pelo trabalho que ele desenvolve no colegiado da BBC. Obrigado, Deus, pelo conselheiro dos embaixadores Sérgio, esse trabalho que eles têm feito significativo com os nossos meninos. Nos abençoe, nos guarde, fala no nosso coração. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja com cada um de vocês. Amém. Eu estou muito feliz. E eu não sou um pastor que costuma ter muita cerimônia, não. Né? Vocês viram que parei de pensar, eu me solto, né? Solto. E eu quero dizer, sempre lembrar que toda honra e toda glória ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje e sempre. Amém. Hoje e sempre. Ontem, eu estava desanimadão. Orem pelas famílias pastorais, orem pela família do pastor Joel, irmã Ana Célia, orem pela vida do pastor Ricardo, família, orem porque o ministério pastoral, ele é pesado. Antes, uns bons anos atrás, eu não quero dizer quantos anos, né? Senão vocês descobrem a minha idade, é muito difícil. Eu achava super jóia, né? O pastor deve ser super jóia, só tem alegria, né? Tem, mas tem mais tristeza e mais fardo que alegria. Essa é a realidade. Mas é um chamado que nós resolvemos aceitar. Decidimos aceitar, e é muito bom. Mas eu estava desanimadão. E eu pedi para Deus que Ele me trouxesse alegria. E foi duplicado. E dinheiro não traz alegria. Foram 2 alegrias. E eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas foi hoje de manhã. Eu estava com 2 meninos, um de 11 anos, o Lucas, e o outro, Pedro Machado, de 15, vocês não conhecem. Eu estou preparando esses 2 meninos, quem sou eu, né? O Espírito Santo do Senhor está nos usando para preparar esses 2 meninos, que eles vão participar da prova de pregador do Evangelho, no mês que vem, lá na Igreja Batista em Caieiras. Irmã Ana Célia, quando aquele menino de 11 anos começou a abrir a boca e falar da palavra de salvação, apresentando que ele já preparou Mateus capítulo 28. 28? Deixa eu ver aqui. Mateus 28. Do 16 ao 20. E argumentou por que ele não ia falar 18, 19, 20, por que ele já vinha do 16, meu coração começou a desmanchar. Aí eu me fiz de fortão, né? Que minha vontade era pegar aquele menino de 11 anos, trazer ele, cheio de beijo, cheio de abraço. Deus usou a vida do menino de 11 anos. Para o meu dia já começar bem. De 11 anos. Segundo motivo de alegria, estar aqui com vocês, de verdade, acreditem. Eu aceitei a Cristo na IBBC, Igreja Batista Bíblica do Cambuci, em junho de 1992. Meu filho tinha abriu mais junho, tinha 3 meses. Né? Eu aceitei a Cristo lá. E era uma igreja pequena, continua sendo uma igreja pequena.
pequena, mas que infelizmente esfriou na fé. Se 30 pessoas têm frequentado uma igreja que anteriormente tinha 200 membros, é muito, é uma pena. Mas eu lembro daquela igreja com muita alegria. E eu comentei com o Sérgio, que eu já vou apresentar daqui a pouco, sobre a minha alegria de estar numa igreja pequena e gostoso. Então eu quero dizer para vocês, se alegrem por pertencerem a esta família chamada Igreja Batista em Jardim Esperança. Se você está aqui, mulher, se você está aqui, homem, é porque Deus preparou este lugar para você estar. Este lugar para você se formar com a família pastoral do pastor Joel. Este lugar para vocês serem usados, capacitados, equipados para serem cristãos de verdade e avançar na palavra da salvação. Aqui, no local onde vocês trabalham, no local onde vocês estudam. Creio nisso. Deus tem propósitos. Deus tem propósitos e nós vamos ver isso. Então agradeço a Deus porque estar aqui, de verdade, enche o meu coração de alegria. Eu não sou pastor de ficar gesticulando e durante o louvor e tal, geralmente eu fico aqui, né? Eu fico paradão. Mas eu sinto que o Espírito Santo do Senhor está aqui. E é muito gostoso. É muito gostoso. Pastor João, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado. Fez a minha alegria mais uma vez. Então hoje eu tenho porção dobrada de alegria. Como o pastor Joel falou, eu sou o conselheiro que representante do Estado de São Paulo para facilitar na cidade de Mogi das Cruzes. Acho que fica assim mais fácil, né? Eu tenho já o ministério com os embaixadores do rei, que trabalham na faixa de 8 anos até 18 anos incompletos. Nós trabalhamos esses meninos com o objetivo máximo, que é levá-los para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo máximo. Então, podemos ser conhecidos por participar de provas bíblicas, provas esportivas, mas nós devemos ser conhecidos como um departamento missionário, que leva esses meninos nessa faixa de idade para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos 15 conselheiros, até então daqui a pouco seremos 17, né? Carlos e Eric, somos 15, daqui a pouco 17, com mais 2 aqui de Jardim Esperança. E o Sérgio, levanta a mão, Sérgio Melo, né? Hoje é ele que me acompanha, ele é o meu braço direito na Associação das Igrejas Batistas de Mogi das Cruzes e adjacências. Porque sozinho, em qualquer ministério, nós não fazemos absolutamente nada. A gente dá um passo e fica naquele passo. Então, lembre-se, nós precisamos uns dos outros. E o pastor Joel, ele apoia. Já não é de hoje, né? Porque eu vi hoje. Ele lembrou bem, foi numa reunião de pastores. Foi lá em César de Souza, no ano passado, acho que no mês de agosto, mais ou menos, né? E quando eu falo de embaixadores, o meu sorriso abre, né? Eu tenho ministério tanto com os meninos quanto com os casais também da igreja. Amo todos os ministérios, mas tem aqueles ministérios que não faz o coração pulsar mais. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por nos receber. Perguntei para o pastor Joel sobre o tema, né? Pastor Joel, pastor é sempre assim, pastor fica à vontade, pode pregar aquilo que o Espírito Santo do Senhor trazer ao seu coração. Muito bem, o Espírito Santo do Senhor trouxe para tratar sobre o tema que a igreja está trabalhando no ano de 2025, está aqui? Reconstruindo vidas em Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Para você que já aceitou ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, quero lembrá-lo e lembrá-la que você é uma vida que continua em transformação. A minha vida continua em transformação. Ela só vai parar de continuar quando nós somos recebidos na glória. Até lá nós vamos continuar o quê? Sujeitos às dificuldades da vida, aos obstáculos, às risadas, aos choros, às doenças, às tentações. Mas o nosso propósito é qual? É seguir o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então a nossa vida ela vai continuando sendo o quê? Construída. Ah, gostei. Vou precisar. Obrigado, irmã Célia.
Porque às vezes, particularmente a mim, dá aquela ideia de construindo vidas, nós pensamos na vida daquela pessoa. Aquele vizinho que mora na esquina ou mora naquela outra rua, envolvido em vício, ele precisa conhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisa alcançar o Espírito Santo, o Senhor precisa convencê-lo, a vida dele precisa ser reconstruída. É muito fácil, né? Aquele negócio de apontar o dedo, né? Só que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem quantos dedos apontando para si? 3. Percebe? Então a minha vida precisa, carece, necessita continuar sendo reconstruída. Então, particularmente hoje, a gente gostaria de trabalhar nessa frente que mostra que a nossa vida, de quem já aceitou Jesus Cristo, precisa continuar sendo reconstruída. Para cada vez nós alcançarmos e de igual almejarmos a estatura de Cristo e termos a mente de Cristo, bem como a vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Concordam? Eu gostaria de orar nesse momento. Podemos fazê-lo sentados mesmo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, eu agradeço ao Senhor por este dia que se chama hoje, por este local, ó Deus, por este bairro, pela Igreja Batista em Jardim Esperança, pela vida do pastor Joel, pela vida da irmã Ana Célia, pela vida deste amado casal pastoral, Deus, pela vida de seus filhos, pela vida de cada um dos membros, porventura, se tivermos visitantes nessa noite, também, meu Deus, bem como aqueles que acompanham a transmissão deste culto. Pai, a Ti todo o poder, toda a honra e toda a glória. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. E o meu desejo, a Deus, é que tudo quanto sai dos meus lábios seja para honrar o Teu santo e bendito nome, bem como coloque-me aos pés da cruz de Cristo, para que, sobretudo, seja o Senhor a falar conosco. Amém. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. E antes de prosseguirmos na mensagem, quero deixar um desafio aos pais, mães, avós e avós, tios e tias responsáveis que têm ou conhecem um menino na faixa de 8 aos 18 anos incompletos. Irmão Carlos Alberto, irmão obrigado, que eu esqueço, Eric, estão de braços abertos para receber esses meninos todo domingo às 17h30 ou 5h30 da tarde. Pais, mães e responsáveis, nós precisamos do apoio de vocês. Podemos contar com vocês? Vale trazer, Eric, vale trazer o filho do vizinho nessa faixa de idade ou não? Vale? Pronto, traga. Você pode alcançar a vida de uma família através da vida de um menino. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 21 e 22. A palavra do Senhor nos diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos voltar um pouquinho nele, versículo 20 também. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por pedra angular, entendo pedra principal. Todo mundo já viu ou ouviu, quando ouve, até confesso que incomoda, né? Bate-estaca. Já viram? Tão largamente utilizado para construir edifícios, né? Ou edificações em locais onde o solo ele é muito úmido. E aquela estaca ela é batida até chegar onde? Rocha. Eu conferi hoje, pastor, essa questão da rocha. É da rocha, vamos ficar com rocha, mas pode ser até encontrar uma sustentação firme, ou seja, onde a estaca não vai descer mais.
nós nos referimos à rocha. Entendam que essa rocha, fazendo uma ilustração, é quem? Quem que é essa rocha? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Pensando no edifício, aquela estaca, é quem? É a doutrina dos apóstolos e profetas. O ensinamento que nós recebemos e chegou até aqui, ele veio através de quem? Pastor do Espírito Santo. Ok? Mas Deus usou e usa homens, usa mulheres para propagar o Evangelho da paz e da salvação. Usou profetas, como Eliseu, por exemplo, e usou apóstolos. Todo mundo lembra o nome dos 13 apóstolos, né? Não, o pastor não errou, não, são 13. Teve um destituído, né? Mas são 13. Eles estacam. Agora, a igreja é formada dessas colunas aqui que estão à minha direita, outras à esquerda, essas paredes. Vocês. Cada um de vocês. Nós somos os tijolos ou as pedras. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja formada por pessoas. Pessoas alcançadas por Jesus Cristo. Pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo e foram convencidas pelo Espírito Santo do Senhor, convencidas do juízo, do pecado, da justiça, da necessidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, reconstruindo vidas em Jesus. Eu aceitei a Jesus Cristo, eu tinha 25 anos. 25 anos. Alguns de nós aceitou Jesus Cristo bem antes dessa idade. Outros aceitaram muito depois. Mas quem é melhor? Quem aceitou antes? Quem aceitou ali na idade meia ou depois? Ninguém é melhor. Eu tenho comigo particularmente que quem aceitou o quanto antes prova muito mais tempo, pastor Joel, da graça, da bondade, do cuidado, dos feitos do Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém é melhor ou pior porque aceitou com 12, com 18, 25, 30, 60, 70. Para reconstruir a vida em Jesus. Nós precisamos estar firmados na rocha, no fundamento, todos os dias de nossas vidas. Você só vai impactar a vida de alguém se você permitir que a sua vida continue sendo reconstruída. Se você permitisse ter a estatura de Cristo, pensar como Cristo pensa, né, pastor Ricardo? Só dessa forma. Aceitei a Cristo, está tudo bem. Eu posso continuar sendo quem eu era, eu posso frequentar os lugares que eu frequentava, eu posso falar da mesma maneira que eu falava. Não pode. Não pode. Eu sempre fui explosivo. Eu vou lá na minha igreja. Aqui em Jardim Esperança não acontece, tá? Eu vou usar Brás Cubas como exemplo, né? Eu vou lá em Brás Cubas, é só fofoca, é só intriga. Uma irmã que fala mal da outra. Aqui em Jardim Esperança não acontece. Infelizmente, esse comentário acaba acontecendo e acaba caindo no ouvido de quem não aceita Cristo, mora perto de Jardim Esperança, fala a verdade. A pessoa vai querer vir aqui? Não vai. Porque a ideia que ela faz é assim: puxa, aquele local onde tem aquele louvor maravilhoso, eu passo lá, é uma delícia. Para quem não conhece a Cristo, até ouvir um tipo de comentário desse, eu compreendo, não tem problema. Eu vejo as irmãs saem de lá com sorrisão, está com um problemão, né? Aí vem uma outra pessoa e fala mal.
construindo a vida em Cristo Jesus? E construir a vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo de maneira contínua, como um ato contínuo, até o dia que Jesus te chamar, implica em estar firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Fundamento da palavra. Quero voltar um pouquinho e ler a partir do verso 11. Eu convido vocês a acompanharem Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, que trata do quê? Esse contexto no qual a igreja entendeu em trabalhar, ele está dentro de um contexto do livro de Efésios que chama-se unidos em um corpo. E tem uma coisa muito importante que eu gostaria de lembrar à igreja. Esta carta dirigida aos Efésios é considerada como uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Fala a verdade, quando você está submetido a uma forte pressão física, psicológica, cerceado da sua liberdade, qual o ânimo que você tem em falar de alegria? Como humano mesmo. Tem ânimo? Humanamente falando, não tem. É compreensível, mas não é justificável. Paulo escreveu essa carta estando preso. É importante que nós lembremos isso. Ou seja, ele estava cerceado da liberdade física dele, mas não da liberdade espiritual. Porque ele foi liberto por Cristo. E quem é liberto por Cristo não vive mais em cadeia. Quem é liberto por Cristo passa por uma transformação contínua, tem uma vida transformada continuamente, ainda que passe por obstáculos. A partir do verso 11, então. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque o Ele é Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, pausa aqui, esse ambos diz respeito a gentios e judeus. Nós, como gentios. Porque a priori Jesus, sim, veio por todos, mas o povo de Israel foi escolhido para ser o quê? O povo que exerceria o sacerdócio. Eles que deveriam falar de Cristo para nós. Mas não foi assim. Porque Ele é a nossa paz, verso 14, o qual de ambos gentios e judeus fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, ou seja, o sistema legal judaico, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quem é este novo homem? Jesus Cristo. Verso de número 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ambos, repito, ambos ou dois, trata-se do judeu e do gentio. Gentio, eu e você. Veio um novo homem, Jesus, fazendo a paz, ou trazendo a paz e destruindo a inimizade. Porque pela lei, o homem não conseguiu se aproximar a Deus. Pela lei, ninguém consegue se aproximar a Deus. Não consegue. Não cumpre. Falha. Erra.
pisa na bola, transgride. Legalismo não leva ninguém a lugar nenhum. Reconstruindo vidas em Jesus, guardem bem, implica em perdoar. Perdoar é fácil? Vamos lá. Perdoar um menino que chutou a bola, acertou o vidro da sua casa, quebrou. Você vai ficar bravo ou bravo. É fácil perdoar, né, Carlos? É fácil, passa. Perdoar o assassino do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, da sua sobrinha. O ser humano classifica isso como pecado o quê? Imperdoável. O ser humano classifica isso como pecado imperdoável. Mas em Cristo Jesus nós aprendemos que até este pecado é perdoável. Pastor, é difícil. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Como eu nunca perdi o meu filho e a minha filha nessas condições, e espero que isso jamais aconteça nem meu genro e minha nora, só quem passou por isso é esse difícil. Mais próximo que eu passei, se não me falha, no ano de 2013, teve a morte de 2 meninas que estudavam no Colégio Santa Mônica, que moravam lá perto do supermercado Alabarce. Alguns devem lembrar que foram estupradas e assassinadas pelo caseiro que trabalhava mais de 10 anos. Lembram, né? Esqueci o nome dessa moça. Isso... Oi? Isso aí. A foto dela está lá em casa, eu não sabia. Porque ela estudou com a minha filha. Minha filha ficou em prantos. Imagina ter uma pessoa 10 anos dentro da sua casa prestando serviço a uma pessoa de confiança. Espera o pai e a mãe sair, não tem mais ninguém, abusa de 2 meninas, uma de 19 e outra de 15 anos e mata. Pelo que me consta, isso já há mais de 5 anos isso levou o casal à separação. Não é justificativa, mas levou, destrói. Mas é necessário perdoar. Isso é mais próximo que chega. Reconstruindo vidas em Jesus. Percebe porque nós, já tendo aceito ao Senhor Jesus Cristo, também devemos permitir que a nossa vida continue sendo reconstruída. Você mulher, você homem, você que é pai, você que é mãe, você tio, você tia, você primo, você filho, você filha. Jesus quer continuar moldando a sua vida, para que você seja luz nessa terra, para que você seja sal e tempere diferente. Falamos muito nas nações, né? Quando a gente fala nações, nós pensamos longe, na nossa mente viaja para lugares que a gente só conhece dos livros de geografia, que a gente ouve na escola, ouve de pessoas. Mas e aí pertinho da sua casa, na rua onde você mora, os locais onde você passou? A sua vida demonstra que está sendo construída no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, mostrando que existe perdão em qualquer condição, mostrando também que Deus pode fazer muito mais além daquilo que você possa pedir ou pensar. Já imaginaram isso? Já pensaram nisso? O desejo de Deus, é bíblico, é que ninguém se perca, mas que todos se aproximem dele. E nós sabemos
Não é como o Pelé falava, né? Todos são filhos de Deus. Não é. Não é, pastor? Não é. São filhos de Deus aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por palavras do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Gálatas. Quem foi a irmã que veio ler aqui Gálatas? Teve uma irmã que veio ler Gálatas aqui, né? O trecho de Gálatas, falando dos frutos do Espírito. Thaís? Você deve almejar, querer os frutos do Espírito. Descobrir o fruto do Espírito. Ele tem, é como se fosse uma goma, né? Viu a tangerina? Gostosa, né? Docinha. Você come pergaminho, né? Mas você tem que desejar a tangerina toda. Ah, pastor, eu sou longânimo. Mas até o final da página 1. Permita que a sua vida seja pautada e reconstruída na rocha, no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando para os Efésios. É isso que o Espírito Santo do Senhor está relembrando a cada um de nós nessa noite. É com esse propósito que foi colocado no coração do pastor Joel trabalhar esse tema no transcorrer do ano 2025. Não é, doutor? Não olhou lá, achei bonitinho. Não. Quando você permite que Deus trabalhe dessa forma no seu coração, você vai alcançar vidas. Vidas que também precisam ser reconstruídas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vidas que têm muitos acusadores, mas que precisam de um ouvido e de um ombro para falar e para chorar. Pode ser que seja você. Pode ser que seja a sua vida que Deus vai usar para, além de ouvir e emprestar o ombro. Vamos lá na Igreja Batista em Jardim Esperança. Apresenta o plano da salvação. Não precisa ser pastor. Não precisa ser pastor. Não precisa ser diácono. Não precisa frequentar o seminário para dizer: Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem o quê? Por quê? Pastor, está todo mundo capacitado para falar do Evangelho da Paz e da Salvação. Está todo mundo preparado para ajudar vidas que precisam ser reconstruídas. Está todo mundo preparado para permitir que a sua vida continue sendo reconstruída. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada, absolutamente nada para ninguém. E eu me maravilho, particularmente eu fico maravilhado, irmãos e irmãs. Quando eu comentei no começo com vocês, não é dinheiro. Dinheiro não vai trazer alegria. É passageiro. Não esqueça até hoje o pastor Sérgio falando da compra da geladeira. O irmão e irmã compra uma geladeira porque quebrou, ou porque quer renovar, fica esperando aquela geladeira chegar ansiosamente. Aquela geladeira chega a primeira semana, vem com as mãos. Abre direito, fecha a porta, não encosta, não risca, coloca as coisas direito. E depois de uma semana já foi. Já era. No mundo espiritual não é assim. Deus nos surpreende. Deus usou a vida de um menino de 11 anos para renovar a minha alegria no dia de hoje de manhã. Deus usou a vida desta igreja, a vida do pastor Joel, convidando para trazer a mensagem, para continuar a obra do Senhor, para trazer alegria.
Isso é mundo espiritual, irmão. E eu tenho certeza que cada um de vocês já experimentou essa alegria até em meio à tribulação. Até no meio da tribulação nós podemos experimentar a alegria do Senhor. Sabe aquela paz que enche? Você não sabe nem explicar, mas eu vou relembrar você a mim. É a presença do Espírito Santo do Senhor. Porque você jamais estará sozinho. Você jamais estará sozinho. Na oração mais longa do Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, Jesus Cristo intercedeu por mim e por você, pedindo ao Pai que jamais nós ficássemos esquecidos, sozinhos. Pediu para que o Espírito Santo dele fosse enviado após a subida dele aos céus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Permita que Deus continue reconstruindo a sua vida e que sua vida seja usada para reconstruir a vida de outros. Versículos 17 ao 22, está olhando para o fim? De Efésios capítulo 2, agora dos 17 ao 22, vamos ler parte dos versículos 21 e 22 que nós já lemos. E vindo quem? Jesus, evangelizou paz, olha só, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito, ou seja, ambos, judeus e gentios, não existe ninguém melhor do que ninguém. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Não sou eu que falo. A palavra de Deus diz que você que está aqui hoje é da família de Deus. Você precisa, sabe, eu gosto de tem as frases, tem um momento que a frase ela realmente cabe. Você precisa tomar posse dessa palavra. Ou você acredita ou você duvida, porque está escrito na palavra de Deus. De novo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular ou a pedra principal, no qual todo edifício, vocês, nós como igreja, nós somos a igreja do Senhor, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo do Senhor. E aqui cabe um último comentário também. Sendo templo do Espírito Santo do Senhor, você deve cuidar inclusive da sua saúde física. Inclusive da sua saúde física. Porque você é templo do Espírito Santo, Senhor. Você deve cuidar do seu espírito, da sua mente, mas você deve cuidar do seu físico. Deus abençoe grandemente a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida aqui em Jardim Esperança. Amo muito vocês. Muito vocês. Eu sou esquecido de nome e às vezes eu esqueço a feição. Então, por favor, se um dia você me encontrar, nós nos encontrarmos nessa cidade que já está grande, no supermercado, na farmácia, onde for, pastor, tá bom? Por favor, lembre-se. Jesus ama vocês. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Baixe sua cabeça. Vai ter mais alguma parte? Está aí? Eu vou orar ao Senhor, dar a bênção apostólica. Agradeço ao pastor Marcelo. Deus te abençoe. Viu? Sua vida seja. Filho, precisamos de você, viu? Tá bom? Quero orar, dar a bênção apostólica e depois a
banda vai fazer no pós-último, mas os irmãos podem, nós estaremos na porta. Eu, pastor Marcelo, Sérgio, está com a gente lá também. Só os jovens virem na frente depois para tirar uma foto, tá aí falando, tá bom? Deus, que palavra maravilhosa no nosso coração. Nós queremos diante do Senhor, agradecidos ao Senhor, renovar todos os dias, reconstruirmos todos os dias nesse processo chamado santificação. Espírito Santo de Deus, continue nos reconstruindo, nos ajudando, nos empoderando, nos limpando cada dia, para que nós, como igreja do Senhor, ataviados pelo Espírito Santo, nos preparemos para o encontro com Jesus. Abençoe o teu povo. Obrigado, muito obrigado pela vida do pastor Marcelo, muito obrigado pelo Sérgio, obrigado pela tua igreja. Leva-nos em paz, obrigado pelos nossos meninos e meninas, pela bênção da direção do culto, a vida do Carlinhos, da Thaís, do Igor, da Lupe. Guarda, protege e abençoe-os ricamente. Oramos no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas em cada coração, aqui onde seu povo se reúne. Amém e amém. Amém. Nós convidamos ele aqui para a gente tirar uma foto.